Simone, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Simone, para mim é um prazer imenso estar aqui hoje falando com você, fazendo uma entrevista, tratando de um assunto extremamente importante, né? Estou aqui também com o Paulo. Paulo, bom dia. Bom dia, Simone. Bom dia, doutor. Bom dia, Paulo. É um prazer estar aqui conversar, né? Para a gente falar sobre autismo e sobre bullying nas escolas. Na verdade, assim, para mim que é um prazer, porque Claro. a gente sempre precisa mostrar e dar a nossa opinião, né? Então, acho que Isso perfeito. é importante. Importante. É importante. Simone, primeiro eu quero começar fazendo uma pergunta para você, que nem praticamente não está na pauta aqui, referente à sua experiência, como está sendo para você como vereadora? Intensa. Intensa, e eu estou amando, eu gostei bastante, mas assim, superou minhas expectativas, porque igual eu sempre falo que eu não sou uma política, mas eu entrei nesse mundo da política para abrir portas para a nossa causa. Então, com isso eu tenho conseguido muitos avanços, então assim, porque sempre eu fui militante na causa, ativista, e antes eu não conseguia ter acesso. Então, estando, né, como vereadora agora, o acesso vem acontecendo, portas se abrindo, então para mim está sendo muita satisfação, e eu falo que é intenso porque nós estamos aí praticamente só 6 meses, mas de tanto busca, de tanto trabalho, parece que já tem uns 4 anos, de tão intenso que é. Que maravilha. E no seu trabalho que você vem realizando no seu instituto, quais são as dificuldades que você tem enfrentado? Assim? Hoje você está como vereadora. Você disse, no começo você até disse que batia nas portas, as coisas não andavam, agora você consegue mais agilizar as coisas, né? Mas a gente encontra, às vezes, algumas mães que têm filho autista, têm dificuldade, né? Em encontrar um tratamento, em encontrar um apoio. Mas assim, eu acho que o grande ponto ali é conscientizar as próprias mães do que realmente o seu filho precisa, porque nós vivemos assim um cenário onde tem muitas mães, mas assim, mostrar para as mães que o autismo não vai ter a cura e precisa ter uma constância e que não pode desistir no meio do caminho e que não existe um remédio mágico. Então, assim, essa é a conscientização de fazer com as mães. E às vezes elas se perdem no meio do caminho, desistem. Então tem que ter essa perseverança ali. Eu acho que isso é o maior desafio, porque é muito difícil falar que uma mãe, porque a gente desanima, não tem como. E ainda quando você vê um monte de portas não sendo abertas, porque na questão do tratamento não tem. Então, assim, é difícil. O nosso município começou agora um atendimento, mas assim, nós temos hoje no nosso município nós fechamos o censo 1.200 autistas. Bastante. Então, para um tratamento que é contínuo, não tem. E o autista não pode ter a questão de começo hoje, amanhã eu paro. Então, tem que ter aquela rotina de tratamento, seguir, né, basicamente. Então, às vezes as mães não entendem isso, outras entendem, ficam desesperadas porque não tem a condição financeira. Então, envolve muitas questões. Bastante questões. Paulo? Eu venho acompanhando o trabalho da senhora desde o começo do ano. Quando foi votado a lei para que o autista possa trabalhar, eu acompanhei as 2 votações e eu vi questionamento de alguns vereadores ali a respeito da lei, que muitos iriam perder os benefícios. Sim. Só que depois eu fui pesquisar e vi que na verdade não era isso. Não era isso. A senhora vem encontrando barreiras tanto nas empresas como na família a esse respeito? Sim, muitas. Eu falo que qual que é o objetivo dessa lei? Inserir o jovem no mercado de trabalho, porque o autista tem as suas limitações, mas eles têm os potenciais e tem que ser trabalhado. Só que as pessoas olham o autista como assim, eu falo que só na grande mídia ele sempre tem aquela questão, o autista só vai estar lá em ênfase quando ele está com uma crise, né? Sempre nas grandes, né, redes acontece isso. Então assim, mas aí o pessoal tem um medo. Então eu falo assim, o desconhecido, a pessoa tem medo do desconhecido. Então, por isso que é importante, sim, a gente está sempre falando, e as empresas, né, lógico, RH, então nós temos, assim, várias medidas, nós estamos trabalhando bastante. Até ontem, nós recebemos aqui um grupo, né, de pessoas do CIE, eu falei a respeito que eu não quero ser uma vereadora de números de leis,
Porque hoje, assim, quando eu entrei, eu vi que tem muitas e muitas leis que são leis mortas, que não acontecem. Então, como a gente criou essa lei do jovem aprendiz autista, eu quero fazer que a lei seja efetiva. Então, nós damos o suporte. Então, por isso que vocês vão ver eu falando. Eu acho assim, a maior forma que a gente encontra nessa parte aí para quebrar esse medo, né, tudo mais, é falar, levar conhecimento, porque o conhecimento liberta. E você fala, todo mundo só ouve muito falar do autismo, no dia 2 de abril, visto a camisa, mas veste a camisa que jeito? Só o literal, colocar uma camiseta, isso não é apoiar a causa. Então eu acho que tem que ser no ano todo, e toda essa parte que eu considero muito importante. A senhora é mãe de autista. Sim. E qual foi a sua dificuldade no início, quando teve o diagnóstico? Como que você percebeu também que seu filho era um autista? Tem como explicar para ajudar as mães que estão assistindo a gente também, que talvez tenha um filho, não sabe lidar com ele? Samuel, ele foi diagnosticado com 2 anos e meio, mas o começo dele, como foi o diagnóstico, foi através da escola. A escola que observa, né, sempre, né, porque tem até essa resistência na área da saúde, fala assim, e a escola não tem o potencial de pedir encaminhamento, né, não é a escola que manda. Eu sou bem contra, porque a escola é o segundo mundo ali da criança, né? Depois, o primeiro, né, ali que ela vai estar em sociedade. Professores, querendo ou não, tem toda aquela experiência de vivência com uma criança dita típica, e aí a questão dos marcos do desenvolvimento. Então, a hora que ela observa alguma coisa que não está legal, né, é onde ela chama a família, conversa e fala, olha, eu preciso que você encaminhe. E comigo foi assim, ela buscou, lógico, eu também na época, eu nunca tinha ouvido falar em autismo. Por isso que eu falo, não tinha nenhum... Não sabia. Fala, nossa, autismo. Aí que a hora que a pessoa, né, na escola falou, eu não sabia, e a escola que alertou, foi onde eu comecei a investigar, a pesquisar, né, vai pro Google e tudo mais. Só que não tinha rede de apoio, não tinha, assim, era bem difícil. Mas a escola falou, você precisa, e a própria escola não tinha uma estrutura, porque ela me cobrava, tipo assim, ela queria, foi a primeira, digamos assim, a discriminação ali, sabe, nasceu ali, eu já vi assim, ela me cobrava, você precisa ir pro médico falar o que nós devemos fazer. Então, ou então você vai simplesmente, ele não dá conta, não dá, então assim, até onde não chegou o diagnóstico fechado, porque eu passei por 3 médicos na época, porque a gente também, assim, um não deu o diagnóstico, o outro falou que... Aí o outro já falou de cara que era, e aí a gente como mãe fala, meu, mas como assim? É só olhar, meu filho já sabe que é autista e em 2 minutos, aí... Hoje em dia a gente já entende, porque quem está na prática, olhou, viu os traços ali, vai de uma certa forma, né? Porque se é um autista típico, digamos assim, porque tem alguns autistas que não é mais difícil para chegar a um diagnóstico, mas no caso do meu filho, olhou, já via que ele era autista mesmo, né? Porque não tinha o contato dos olhos, ele parece que estava num outro mundo, andava na ponta dos pés, tinha hiperfoco, então não falar, era não verbal, isso com 2 anos e meio. Então foi toda essa, e aí momento, depois resumindo, eu tirei ele dessa escola. E quem me abraçou na época bastante assim, depois de passado, vai para um lado, vai para o outro, e o pessoal não fechava assim, não falava o que tinha que realmente fazer, porque o que é a nossa importância? O médico, como acho que assim, para ele ali já tá tudo rotineiro, ele não fala, mãe, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Você sai do consultório com a receita ali e só. E aí você tem que se virar no resto. Aprendendo, convivendo com eles, né? Existe para as mães que estão assistindo agora, que a curiosidade é maior, que procuram no escritório sempre fazer essa pergunta. A pergunta que elas fazem sempre é a questão do LOAS, né? Meu filho vai receber algum benefício, não consigo trabalhar, eu tenho que cuidar dele, porque dentro do autismo também existe alguns graus, né? Acho que é graus que falam. Que eles estão colocando até para não... rotular, eles estão tentando até tirar essa questão de graus, né? Nível 1, nível 2. 3, né? Só falando que é autista e ponto. Mas nós sabemos das comorbidades, da evolução e tudo mais. Sim, inclusive o nosso escritório hoje, né? Porque eu ainda continuo como advogada, é uma das minhas especializações, porque eu quero ajudar. Sempre assim nessa parte, porque a gente tem que fazer a diferença, né? A gente tem que trabalhar com um propósito. Então, por isso que depois do diagnóstico do Samuel, a minha vida mudou completamente. Então, sempre eu vivi em função dele e para ajudar as pessoas, eu acho assim, a gente tem que tentar, que era mais
foi pesado para mim, eu quero compartilhar para que torne mais leve a vida do próximo. Então, eu tenho essa situação, sabe? Tá, então existe um benefício. Existe, mas assim, tem todos os critérios. Então, assim, é muita pergunta. E o pessoal hoje, né, tá aproveitando assim, igual você falou, chega, pergunta pra você, é o dia todo mandando mensagem pra mim. Ah, eu vi isso, é verdade, eu vi isso, é verdade. Porque assim, as pessoas aproveitam da situação, da dor alheia, para explorar ali. Eu falo até aos nossos colegas de trabalho. Perfeitamente. Que inclusive eu vou fazer uma reportagem, vou falar sobre esse tema, que não pode, eles abusam, né? Inclusive assim, colocam propagandas aí em Instagram, em rede, falando que agora é lei isso, agora é lei aqui, você consegue, não precisa, você pode trabalhar. A última agora, exemplo, foi para você conseguir o benefício, agora você pode trabalhar registrado. Sempre pôde. Sabe, assim, só tem que atender critérios. E os critérios, às vezes tem o serviço pelo município, você vai no CRAS, consegue ali, eles dão entrada e tudo mais, só que às vezes um serviço especializado é diferente, a gente sempre fala isso, porque nós estudamos para isso e estamos sempre em busca para conseguir o benefício, sim, e tem sempre mais um caminho a percorrer, eu digo. E quais, né, tipo assim, vou citar algum deles. Verificar bastante a questão renda, eu trabalho registrado, já é 1/4 do salário mínimo, é o que diz a lei. Existem projetos para alteração, mas na jurisprudência a interpretação é diferente. Então, assim, é olhado caso a caso, depende é feita uma avaliação social, né, na casa do familiar, ver o que a criança realmente precisa. Então, é diferenciado, sabe? Então, não podemos, assim, usar como uma matemática algo específico e falar, olha, meu filho, regra, né? Isso envolve todas as outras deficiências. Então, não pode, assim, explicar. Então, assim, sempre eu falo, consulte um advogado da sua confiança e que consiga, né, realmente, né, que atue na causa. Igual, né, seja especialidade, porque senão vai ser feito um desserviço. Porque eu chego também, assim, muitas pessoas para mim chegam e falam assim, nossa, eu pensei, me falaram que é isso. Eu falo, gente, não é assim. E eu sempre falo para as mães, o não nós já temos, então vamos tentar, né? Porque o não você já tem. E realmente, respondendo até o que o Paulo falou ali, que foi muito da lei, vai perder o benefício, mas assim, a gente não pode ficar refém de um salário mínimo, é o que eu sempre falo, porque a vida é feita de momentos, né? O seu filho vale um salário mínimo? Eu acho que não. Então, se ele pode ingressar no mercado de trabalho, não perde de primeira, lógico, porque a lei tem que ser 2 anos, voltando um pouquinho na questão ali, 2 anos efetivamente trabalhado para perder o benefício, sabe? Ainda não precisa ser contínuo. Então, isso é algo, assim, fantástico também, que essa lei, porque é uma lei federal, né, que já tem mais de 10 anos, o jovem aprendiz, e nós trazemos para o município o jovem aprendiz autista, porque para dar o suporte para as empresas, entre outras coisas. Então, assim, eu sempre ressalto para as mães, elas ficam nessa questão aí do LOAS, falo, é possível, mas você tem que também ter escolhas de que é por aí o caminho, você conseguir, olha, eu vou privar, não vou trabalhar, lógico, não vai trabalhar porque tem que cuidar da criança, ok, mas não é sempre assim, se tem uma super oportunidade de um trabalho, eu vou conseguir conciliar, eu acho que é mais válido você trabalhar e abrir mão do benefício, a gente sabe que é difícil, realmente. E tem uma outra questão que o pessoal está questionando muito também, não sei se você já recebeu, sobre que já é lei, né, os nossos vários colegas aí, né, a nível nacional falam, já é lei o autismo, o auxílio para as mães, que não é exatamente só o LOAS, porque o LOAS não é para as mães, é para as crianças e o tratamento, né, da família ali, da criança. Agora, esse é um projeto de lei ainda que está, né, em andamento, só que passou em uma comissão. Então, assim, vai uns 3 anos aí para ser aprovado. Se for aprovado, né? Se for aprovado, porque não sei, porque, assim, deveria, porque eu acho que é uma exaustão para as mães, né, ficar acompanhando os filhos todo o tempo, quem não tem rede de apoio, é algo assim, só quem vive mesmo para saber o desgaste que é do dia a dia. Maravilha. Paulo, pode fazer as perguntas. Você fala sobre bullying.
Por que os bullying? Porque só esse ano eu consegui, graças a Deus ao CAPS infantil, consegui encaminhar 3 crianças, e uma delas é meu filho. E eu vejo que vem aumentando isso nas escolas, porque de 3 casos apareceu 5 para mim, entendeu? Para ver se eu conseguia ajudar. O que a senhora tem a dizer a respeito de bullying? Porque isso às vezes acontece até com o autismo também. Muito, não até, sempre é o que acontece, infelizmente, né? Aí envolve um trabalho mais complexo, que eu falo, de empatia. Né? Sempre assim, isso eu já venho, né, preocupada, não é de hoje, tanto que a gente tem esse livrinho aqui, ó, Entenda Mais sobre o Autismo. Esse livro, o que traz nele? Todas as características do autismo, e eu faço, junto com esse livro, é um projeto que a gente, né, nós vamos nas escolas fazer palestras. Eu comecei o ano passado, mas aí acabou que não consegui alcançar tantas escolas, sabe? Porque aí veio campanha, então nós tivemos que parar, e nós vamos voltar agora. Pretendo agora nesse segundo semestre, né, que já se iniciou esse trabalho. Inclusive vai ter uma segunda tiragem desse livro, colocando, né, melhorando algumas coisas, e fazer essa palestra. Nessa palestra eu falo muito sobre as diferenças, eu falo para os coleguinhas terem respeito um pelos outros, empatia, porque um tem um super, como eu até conto uma história nessa palestra, mostrando o livro, falando assim, um super-herói tem um poder, o outro tem o outro, mas todo mundo tem que viver em harmonia e tem que abrir essa roda para todo mundo conviver ali, e um respeitando o outro, e todo mundo desse jeito vai conseguir conviver e vai estar assim de uma forma harmoniosa, e todo mundo vai se divertir. Por quê? Eu vejo que as crianças hoje estão precoces, às vezes não tem limite nas brincadeiras, o que para um é uma brincadeira, para outro vai ser uma ofensa, e aonde vem o bullying, e às vezes perde o controle, torna para ele assim algo extremamente, igual o senhor falou, tem que encaminhar para o CAPS, fazer um tratamento psicológico, porque isso fere demais, afeta demais a mente. Tem até a questão das pessoas não quererem nem para a escola mais, né? E isso acontece com o autista e com outras crianças. Então, eu entendo assim que, inclusive, eu participei esse ano, eu fiz esse trabalho lá na Damas de Caridade, que me convidaram, né? De que eu mostrei o livro e tal. Assim, nossa, eu acho perfeito você fazer essa palestra justamente por causa do bullying. Por conta que um não respeita o outro ali, e a gente enfatizou bastante essa parte. Então eu acredito que esse trabalho nós pretendemos estar em todas as escolas. E lógico também junto com uma conscientização maior ali, né, de todos. Pode ajudar. Eu gostaria de aproveitar esse momento, que está fazendo vídeo, de agradecer ao CAPS Infantil, e todas as crianças que a gente pediu o acolhimento acabaram sendo atendidas. Sim, o Maicon tem feito um trabalho fantástico lá. Agradecer eles, porque realmente é um trabalho que merece você também marcar uma entrevista com eles também, doutor Carlos. É um trabalho que precisa ser mostrado. Sim. Porque quem está sentindo na pele sabe a dor que a criança está sentindo. É um refúgio ali, né? Inclusive... Ele é acolhido, ele vai lá e não quer sair mais. Eles estão fazendo oficinas, né? Eu conheço o trabalho de perto, inclusive já venho conversando com o nosso prefeito e junto com o Maicon, para a gente fazer, lá tem um espaço, nós estamos fazendo ali agora, vai ter um projeto na horta, que nós também estamos participando, que vai ser bem bacana, porque as crianças mexendo com terra e tudo mais, e fazer uma ampliação, porque lá tem um espaço, né, físico, então de repente, porque... igual eu comentei, 1.200 autistas, e lá não se atende só autista, atende outras comorbidades, né, outras neurodivergências, TDAH, TOD, atende né, toda essa parte ali psicológica, né, das crianças, então é pequeno, já está se tornando pequeno. Maravilha. Tem mais uma pergunta para fazer? Eu só queria agradecer a oportunidade de a gente estar aqui, né? Sim. Espero que receba a gente outras vezes também. Sim, sempre que precisar. Daí a gente vai agradecendo também o Maicon de novo, CAPS, né, a prefeitura também, né? Porque perguntaram para mim, eu aproveitei, perguntaram para mim se eu tenho lado político. Na reportagem a gente não pode ter lado político.
Você tem que mostrar, né? Sempre mostrar informação. Com certeza. E a informação é essa que o nosso prefeito tem nos apoiado de forma assim singular, mas é pouco tempo, né? E assim, e realmente a gente chegou aqui, como nós estamos acostumados na esfera privada, a gente acha que tudo é assim, vai funcionar da noite pro dia e tal, mas é muito burocracia, tudo tem que os trâmites, então nós estamos engatinhando ainda, né? Já estamos no mês 8 aí, mas teve o recesso de janeiro, começamos basicamente em fevereiro, mas assim, internamente a gente está trabalhando muito, isso eu posso garantir, só que tudo tem os trâmites, então não acontece como a gente gostaria, assim, a velocidade, mas eu tenho a afirmação, assim, que eles estão com o compromisso, né, essa administração e aquilo que eu sempre falo, eu estou nessa causa para lembrar, porque eu já entendi o porquê que as coisas não aconteciam, porque a demanda é gigante em todas as esferas, e se não tem alguém ali batendo na porta, ó, e o meu processo, porque assim, são 1.200 crianças, mas aí envolve famílias, então assim, é um número grande né, a população ali que necessita e expressiva, digamos assim, e acabava ficando de lado porque não tinha alguém para cobrar toda hora, porque o mais assim é importante, mas aí tem uma outra urgência, tem isso e vai ficando de lado. Mas agora, como eu estou ali todo dia cobrando, eu marco, tem que caminhar, tem que fazer isso. Então acho que as coisas vão acontecer. Simone, suas considerações finais. Gostaria de falar alguma coisa? Está encerrando de nossa entrevista de hoje. Eu quero falar assim, que o autismo, ele não se cura, igual é o nosso slogan lá do nosso instituto, autismo não se cura, se compreende. Então o nosso trabalho, né, eu tenho um propósito de levar para a população, para ter mais empatia e compreender o que é o autismo, que não fique só no dia 2 de abril. É isso aí, muito obrigado, tá bom? Obrigada.